Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal UThermal e hoje eu vou te ensinar a utilizar mais uma ferramenta para calcular a fugacidade de um gás puro. Essa ferramenta é o pacote XSOS. Se você ainda não conhece o pacote XSOS, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo que nós vamos deixar ali o vídeo de instalação e também um vídeo exemplo de como utilizá-lo para o cálculo de propriedades termodinâmicas. Basicamente, o pacote XSOS ele é um pacote suplemento do Excel que turbina o Excel com equações de estado e modelos de energia de Gibbs em excesso. Então, você consegue fazer, a partir de um software simples, como o de planilhas do Excel, cálculos termodinâmicos. E no exercício de hoje, nós vamos calcular a fugacidade e o coeficiente de fugacidade do vapor de água saturado e vamos plotar essas informações em função da pressão para uma faixa entre 0,1 e 45 bar. E para isso, nós vamos utilizar a equação de estado Penn-Robinson que está disponível no software XSOS. Então, nesse momento, você vê aí na sua tela a planilha de cálculo montada no Excel. Observe que nós vamos precisar de algumas informações para fazer o cálculo com o modelo. Então, nesse momento, você encontra aqui o valor da constante R dos gases. Nós vamos utilizar 83,14 bar centímetro cúbico por mol Kelvin. Nós também temos essa informação aqui correspondente às propriedades da água. Essas propriedades, como temperatura crítica, pressão crítica, ômega e KJ, são fundamentais porque elas são parâmetros da equação de estado de Penn-Robinson. Então, nosso primeiro ponto é determinar esses valores para iniciar o cálculo. Por isso, eu abri a tabela de propriedades de um livro do Koretsky e busquei aqui água e também a informação da temperatura crítica, pressão crítica e o fator ômega, né? Fator acêntrico. Vamos transportar essas informações para a planilha. Então, retornando aqui à planilha, já tenho os três valores e observe que eu coloquei o fator KIJ, que é o parâmetro de interação entre espécies distintas, como zero. Uma vez que nós vamos calcular só para a substância água, esse parâmetro pode ser colocado como zero. Tá? Bem, nesse momento, se você observar aqui, eu tenho uma tabela com algumas informações necessárias para o nosso cálculo. Então, a gente recebeu do enunciado que nós precisamos fazer essa conta entre 0,01 até 45 bar. Então, eu vou colocar aqui alguns valores para que a gente possa preencher essa faixa de pressão. Então, eu vou colocar aqui 0,05, 0,1, 0,3, 0,5, 1, 5, 10 e vamos completar isso até 45. Ótimo. Um detalhe importante é que nesse momento eu não sei qual é a temperatura de saturação. Essa temperatura de saturação ela vai ser obtida a partir da equação de estado de Penn-Robinson. Então, nesse primeiro momento, nós podemos dar uma estimativa inicial, que eu vou colocar aqui como 400 Kelvin para todas as pressões. Tá? A gente sabe que não é esse valor, mas daqui a pouquinho eu volto nessa informação para a gente compreender como obter a temperatura. O Y aqui representa a fração de água no meu sistema. Então, como eu não estou trabalhando com mistura, então a fração de substâncias que eu tenho nesse sistema é igual a 1. Então, esse valor é igual para todos os dados de pressão. Além disso, a partir de agora, nós precisaremos calcular o Ln de φ do líquido e o Ln de φ do vapor. Eu vou mostrar para você isso em mais detalhes no próximo slide.
Nesse gráfico, você pode perceber que, para determinar a condição de vapor saturado, nós precisamos trabalhar nessa linha de saturação aqui, certo? Então, o que a gente está fazendo é, dada uma pressão, a gente vem aqui e determina qual é essa temperatura de saturação. Nós, dentro do curso de Termodinâmica 2, já vimos que, para que essa linha de saturação exista, a fugacidade da água, tanto na fase líquida quanto na fase vapor, precisa ser respeitada. O que eu vou fazer aqui é lembrar da necessidade de utilizar uma equação de estado. E a maioria das equações de estado, como nós já vimos, fornecem equações que são em função do Ln do coeficiente de fugacidade. Então, o que nós podemos fazer nesse momento é transformar esse critério inicial de equilíbrio de fases líquido-vapor para algo relacionado com o Ln do coeficiente de fugacidade. Eu poderia muito bem, nessa equação, dividi-la por pressão do sistema e obter aqui o coeficiente de fugacidade. Então, o coeficiente de fugacidade, nessa linha do equilíbrio líquido-vapor, também precisa ter essa igualdade respeitada. Se eu aplicar o Ln, então eu tenho Ln de um lado, Ln do coeficiente de fugacidade da fase líquida, da água, igual ao Ln do coeficiente de fugacidade da água na fase vapor. E é isso que nós vamos determinar a partir deste momento lá na tabela. Então, nessa coluna do Ln de φ do líquido, eu vou calcular o Ln do coeficiente de fugacidade da água na fase líquida. Para fazer isso, eu tenho que vir aqui e chamar a função correspondente para a equação de estado de Penn-Robinson. Então, eu vou colocar um igual para chamar uma função, vou digitar PR de Penn-Robinson, Ln, φ. Perceba que nesse momento aparecem algumas opções, mas o que eu quero calcular é o líquido. Então, colocando a função líquido, eu tenho a função correspondente. Abro e fecho os parênteses, e eu posso vir aqui em cima, onde está esse desenho da f de x, e clicar para inserir os parâmetros correspondentes, como, por exemplo, o R, temperatura em que está essa substância, pressão em que está essa substância, composição e os parâmetros do modelo. Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo R. Eu posso clicar aqui e vir marcar o valor do R. É importante nesse momento ressaltar que nós vamos fazer um cálculo para diferentes linhas. Então daqui a pouco nós vamos arrastar esse cálculo dentro da planilha. E é importante que esse R não seja arrastado. Então, para você fixar sempre essa célula, que é a C3, eu posso vir no teclado e apertar o F4. Perceba que ao clicar em F4, a função se transforma em $C, $3. Né? Então, nesse momento, com esse cifrão, a gente fixa esta informação nesta célula, ok? Vou dar um Enter aqui. Vou continuar com a informação da temperatura. Toma cuidado, porque a temperatura é a da primeira linha, ok? Nesse caso, como eu vou arrastar a temperatura, não precisa clicar no F4. Pressão, a pressão está aqui, o 0,01. Pressão também não precisa fixar. A próxima entrada é composição, mas veja que se eu tentar clicar aqui, eu não vou conseguir chegar nesse número 1. Então, a gente pode clicar em cima e utilizar a seta direcional do teclado para marcar o número que está aqui embaixo. Tá? Também não precisa fixar. E os parâmetros. Os parâmetros são todos os números que serão utilizados pela equação de Penn-Robinson. Então, eu vou marcar esses 4 números aqui, lembrando de clicar no F4 para fixá-los. Então, se eu der um Enter aqui, eu posso verificar que a conta já foi feita e posso dar um OK. Então, eu tenho aqui o meu primeiro resultado. Agora, eu posso arrastá-lo
para todas as outras, para todos os outros dados da planilha. Se ele aparecer esses hashtags aqui, não tem problema, é só você dar um duplo clique aqui em cima na coluna que ele vai aparecer os números, tá? Fizemos para o ln do φ do líquido. Para fazer o ln do φ do vapor é o mesmo procedimento, mas eu posso fazer isso de uma maneira mais rápida. Eu posso vir aqui e copiar essa função, certo? Que está aqui em cima. Vou dar um Ctrl C, vou dar um ESC e voltar aqui no espaço correspondente, colocando um Ctrl V e substituindo a função L por V agora, ó. Pronto. Aí eu vou calcular por Peng-Robinson o ln do φ do vapor. Posso dar um Enter e veja que o valor já é um valor diferente, tá? Então vamos trazer aqui até o final e pronto. Vou ainda corrigir esses números, está aqui. Mas veja, o problema agora é que a gente observa que esses valores aqui são diferentes, né? Então significa que essa temperatura que eu estimei aqui no começo, de 400 Kelvin, não corresponde ao valor da saturação. A gente só vai encontrar a temperatura que equivale à saturação quando esses dois ln's de φ forem iguais. O que a gente pode fazer aqui seria uma estratégia manual. Eu poderia vir aqui e substituir por 420 e verificar se esse número seria igual. Mas isso é impossível do ponto de vista de cálculo, levaria muito tempo. Então eu posso utilizar uma nova ferramenta do Excel chamada Solver. Para isso, eu posso pesquisar aqui em Dados e verificar essa última opção à direita, chamada de Solver, tá? Eu vou só redefinir aqui para que a gente possa fazer juntos esse problema. Então, o Solver, ele funciona com uma função objetivo. Então, eu preciso definir uma célula que seja um objetivo, se eu quero maximizar, minimizar ou obter um valor para aquela célula, variando determinadas células, tá? Então, nessa informação aqui, eu vou precisar variar e eu posso colocar algumas restrições. Perceba qual é o detalhe do nosso problema. O que eu quero fazer, nesse momento, é variar a temperatura. E eu quero variar essa temperatura até o momento em que esse ln de φ do líquido e do vapor sejam iguais. Então eu vou mostrar com um detalhe agora no slide. Veja que nós tínhamos chegado até a informação do ln de φ ser igual na equação de número 3 aqui. O que eu posso fazer é passar esse ln de φ do vapor para o outro lado e pensar que essa subtração entre esses dois valores tenha que dar zero, tá? Só que é possível que o Solver busque nesse momento valores que sejam maiores ou menores em relação ao cálculo. Então, para a gente garantir que para cada uma das linhas eu tenha essa igualdade sendo obedecida, eu posso colocar essa subtração ao quadrado. O que isso indica? Que toda vez que ele buscar um ln de φ, seja essa subtração o resultado um número positivo ou negativo, quando ele elevar ao quadrado, eu sempre teria um número positivo. Então, para cada uma das linhas que ele vai buscar as temperaturas, sempre eu vou ter um desvio positivo. E isso permite que eu faça a soma de todos esses desvios. Então eu vou mostrar para você de volta na planilha qual é esse procedimento. Então, para que eu possa fazer automaticamente a determinação da temperatura, eu vou vir aqui na coluna do delta ln de φ e escrever o seguinte. Coloco um igual e faço, abre parênteses, esse ln de φ menos o valor na fase vapor elevado ao quadrado. Esse número aqui sempre será um número positivo. E se eu repetir esse cálculo para todas as linhas, eu posso, ao final, fazer a soma de todos esses desvios
Então, eu posso vir aqui, escrever soma, abre parênteses e marco todas essas informações. Ok. Deixa eu só conferir aqui. Ok. E a partir desse momento, o meu objetivo é tentar variar essa temperatura até que eu minimize esta soma. Minimizar esta soma garante que os ln's de φ para cada uma dessas linhas, o ln de φ do líquido, seja igual ao ln de φ do vapor. Então vamos fazer isso utilizando o solver. Venho aqui no solver, vou redefinir tudo só para fazer com você, e vamos lá. Bem, qual é o meu objetivo? O meu objetivo é esta célula aqui. O que eu quero fazer com ela? Eu quero minimizá-la. Eu quero que essa soma dê o menor valor possível. E quem você quer alterar para que a gente consiga chegar nesse menor valor possível? Bem, eu quero alterar todas essas temperaturas, tá? Dou um Enter. Aqui, como temperatura não pode ser um número negativo, uma vez que nós estamos trabalhando com Kelvin, eu tenho que deixar marcada esta informação. Tornar variáveis irrestritas não negativas. Por quê? Porque ele vai buscar só valores positivos para a temperatura. E é isso que a gente deseja. Uma vez colocado todas essas informações, eu posso, nesse momento, clicar em Resolver e você vai verificar aqui no canto esquerdo que o solver está buscando a minimização das informações. Então ele está tentando, nesse momento, encontrar o menor valor da função objetivo. Vamos dar aqui um OK. E aí você pode perceber no gráfico que a gente já tem aqui de pressão em função de temperatura. Então eu simplesmente grafiquei estas informações encontradas aqui pelo solver nesse gráfico que está aqui. Perceba que ele tem um desenho suave até determinado momento, e aí essa curva faz esse desenho aqui no final. Isso significa que o solver não conseguiu obter a melhor resposta, porque a nossa estimativa inicial ela não estava tão boa. Então o que eu posso fazer aqui é usar como base esses dois dados para dar novas estimativas iniciais para essas duas últimas linhas. Veja, eu vou arrastar e agora eu tenho outros valores. E vou rodar novamente o solver. Vamos lá, solver. Rodando, perceba que a gente tinha um número 10 a menos 3. E agora nós chegamos a um mínimo de 10 a menos 10. Então, neste momento, se você olhar o gráfico, você vai perceber que ele está bem suave, né? E esse gráfico, ele é muito semelhante àquele que estava no slide. Ou seja, nessa região a gente tem a região do líquido, nessa região a gente tem a região do vapor, e aqui eu tenho a linha do equilíbrio líquido-vapor. Observe no detalhe que agora ele encontrou valores, por exemplo, onde o ln do φ do líquido e do vapor são muito próximos. Veja que essa diferença ao quadrado ela dá um número 10 elevado a menos 15, certo? Então, nesse momento, eu estou garantindo aqui que o coeficiente de fugacidade da água na fase líquida e vapor são muito próximos. Bem, a partir desses resultados, eu posso agora determinar o coeficiente de fugacidade para a água. Então, como ele é igual para ambas as fases, independe de qual resultado eu vou utilizar aqui, tá? Então, para determinar o coeficiente de fugacidade, como a equação de Penny-Robinson nos dava o ln de φ, para eu calcular o φ, é só fazer o exponencial desse número. Então, eu venho aqui, faço o exponencial, e aí você vai perceber a formação de um gráfico aqui à sua direita. Então vamos lá. Olha que legal. Esse gráfico, que vem do resultado dessa informação, mostra
como que o coeficiente de fugacidade da água pura varia em relação à pressão. A gente pode ver que quanto maior a pressão, menor o coeficiente de fugacidade. E outro detalhe importante é que quando a gente está analisando na pressão tendendo a zero, esse coeficiente de fugacidade está tendendo a 1. O que isso significa? Que nessas condições, o vapor d'água se comporta como um gás ideal, ou seja, a intensidade das atrações e das repulsões entre as moléculas de água são iguais. Né? À medida que a gente vai aumentando a pressão do sistema, a gente pode perceber que esse coeficiente vai variando e ficando cada vez menor. Nesse caso, um coeficiente menor indica que as forças de atração estão dominando o sistema. Bem, a gente também pode, a partir do coeficiente de fugacidade, determinar a fugacidade da água. Como que a gente faz isso? Bem, para calcular a fugacidade, basta fazer a multiplicação da pressão do sistema vezes o φ que a gente determinou, certo? E aí eu posso perceber nesse próximo gráfico, que está aqui acima, se eu graficar aqui, eu tenho fugacidade em função da pressão do sistema. O que a gente observa aqui? A gente observa que para pressões baixas, a linha vermelha, que é a linha da fugacidade, ela equivale com essa linha preta que foi colocada no gráfico, que seria a tendência do gás ideal. Então, uma sobrepõe a outra. Nessa condição aqui, para baixas pressões, o vapor d'água tem comportamento de gás ideal. Mas à medida que eu aumento a pressão, perceba que essa linha vermelha descola do comportamento da idealidade e passa a ter valores de fugacidade menores que a pressão do sistema. Então, ela tem essa quantidade menor porque, se a gente for pensar, é como se o vapor d'água não estivesse contribuindo com toda a sua intensidade para a pressão do sistema. E por que ele não consegue, por exemplo, a 40 bar? Veja que a fugacidade a 40 bar é próxima de 35. Porque nessa pressão de 40, o vapor d'água não consegue, digamos, empurrar a parede do sistema com essa pressão toda? Por causa das interações. Então, as interações do tipo atrativas, elas freiam essas moléculas, né? Freiam entre aspas. Ou seja, é como se nessa pressão corrigida, em virtude da presença das interações, o gás estivesse empurrando a parede do sistema só com uma pressão de 35 bar. Tá? Bem, você aprendeu aqui nesse vídeo como utilizar o software XSOS para calcular a fugacidade do vapor d'água na condição de vapor saturado. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você tiver alguma dúvida na utilização do software XSOS ou na resolução desse exercício, por favor, deixe nos comentários e que a gente vai responder o mais rápido possível. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele vai ser útil na utilização das equações de estado, por favor, deixe o seu joinha, que para a gente é muito importante. Muito obrigado pela sua audiência e espero você num próximo vídeo aqui do canal UThermal.